Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o coronavírus? Então, eu decidi fazer essa aula, vai ser uma aula comum para todas as séries do ensino médio, tá? Porque ela é pertinente a todas as séries mesmo, é um conteúdo interdisciplinar e cada vez mais, né, o vestibular está cobrando as disciplinas de forma interdisciplinar, né? Na verdade, todas as disciplinas, elas têm um envolvimento uma com a outra, né? A gente precisa, às vezes, saber um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, dentro da química e assim por diante. Então, vamos lá. O que tem a ver o coronavírus com a química? Bom, vocês viram que aqui em vermelhinho eu chamei atenção para essa estrutura, né? Que a gente chama de spike ou espículas, a tradução aqui para o português, tá? Mas o que é importante nesse momento é a gente se atentar que essa estrutura é uma proteína, assim como outras partes do vírus, tá? Então, ó, eu tenho uma membrana que ela é glicoproteica, né? Que é essa parte azulzinha. Depois eu tenho essa cápsula, que é o envelope, né? O coronavírus, ele é um vírus do tipo envelopado ou encapsulado e esse envolto é formado por proteína, tá? E o material genético do coronavírus é o RNA. E por conta de ser o RNA, a gente tem uma chance de mutação maior, tá? O vírus da gripe, ele é um vírus desse tipo, de RNA. Então, por isso que tem essa história da vacina, toma a vacina todo ano, porque de um ano para o outro o vírus acaba sofrendo mutação. Bom, então guardem essa estrutura aqui da espícula, que aí vocês vão entender e vão ver que tudo faz sentido. Bom, aqui eu chamei atenção para o receptor do vírus. Esse receptor do vírus é justamente aquela estrutura da espícula, tá? O vírus, ele só vai conseguir ter uma replicação, ou que seja, né? Quando ele estiver dentro da célula hospedeira. O vírus, ele é considerado, por alguns autores, ele nem é considerado como um ser vivo, né? Porque ele tem que entrar na célula hospedeira para poder fazer o processo aí da sua replicação, não sei como que é o nome do processo aí biológico, né? Mas para fazer, entre aspas, a reprodução, tá? Então, esse receptor do vírus, ele vai ter que interagir, ele tem que entrar em contato com os receptores que as células hospedeiras têm. Então, eu vou ter uma interação intermolecular entre essas proteínas, do vírus com a célula hospedeira. Tá vendo? Que bonitinho aqui nesse slide. Depois eu vou passar para vocês também o link que tem um vídeo, né? Não precisa assistir o vídeo inteiro não, é só o comecinho dele para vocês verem como que é esse mecanismo. Então, o pulo do gato aqui é essa interação, tá? Receptor do vírus, receptor da célula. E aonde que entra a química nessa história, então? A química, ela entra justamente para explicar o porquê que a gente usa determinadas substâncias para minimizar ou, né, que seja na parte da medicação. A parte da medicação não tem nada a ver com antibiótico, né? Enfim, mas para a gente explicar o uso de algumas substâncias quando a gente fala sobre sobre minimizar, vamos falar assim, o poder de um vírus, tá bom? E qual que é o produto mais comentado hoje? O famoso álcool gel, né? É o álcool gel 70%, de acordo com o Conselho Federal de Química, 70% volume, tá? Então, também no vestibular pode entrar questão falando sobre cálculo de concentrações. Então, fique esperto com essa concentração 70 do álcool gel, tá? Depois eu explico no final por que tem que ser o 70. Então, como que o álcool gel consegue, né, essa proeza de ser tão eficaz e ser tão mágico, né, na detenção desse vírus? Então, lembra lá das espículas que a professora comentou? São elas que vão fazer a interação com a célula do hospedeiro, com a célula humana, né? Quando eu uso o álcool gel ou algumas outras substâncias, né? Mas aqui a gente vai falar sobre o álcool gel, eu causo o processo de desnaturação da proteína. Lembra que eu falei que era uma proteína? O que é esse processo de desnaturação? A proteína perde a sua forma.
E ela perdendo a sua forma, eu não vou conseguir acoplar. Lembra lá, bonitinho? O receptor do vírus com os receptores da célula hospedeira. Então, eu não consigo acoplar. O vírus, ele não consegue colocar o seu material genético dentro da célula hospedeira. Então, ele não consegue se reproduzir. Vamos falar assim, se postergar aí o seu material genético, tá bom? E aí, complementando só o porquê da concentração de 70, é porque foram feitos vários experimentos com concentrações, né? E a concentração que apresentou maior percentual de matar micro-organismo foi essa concentração 70. Aí vocês vão falar assim, nossa professora, mas o álcool 70% ele é mais eficiente do que um álcool anidro, né? Vamos pensar assim, né? Quando a gente fala sobre álcool em química orgânica, ou até mesmo no primeiro ano, para falar sobre polar e apolar, a gente fala que o álcool, ele tem uma característica, né? Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Ele consegue interagir tanto com a gordura como com a parte mais aquosa, né? Com a água. E aí, pensando na nossa pele, a gente tem na pele uma camada protetora, né? Que é formada por gorduras. E se a gente usar esse álcool que é com a concentração mais alta, isso vai acabar causando mais ressecamento na nossa pele e microscopicamente, às vezes até mesmo dependendo do grau, né, de ressecamento dessa pele, a gente consegue ver que ela fica como se fossem criando fissuras, né? Fica rachadinha. E esse rachadinho é o que vai também ajudar para a entrada de micro-organismos. Então, na legislação que fala sobre fazer álcool em gel, é até exigido que se coloque uma substância emoliente, tá? Tanto no álcool 70 líquido como no gel. O que essa substância emoliente vai fazer? Justamente evitar essa desidratação, porque mesmo o álcool tendo 70 tendo uma concentração menor, ele é álcool, né? Então, ele vai, de certa forma, retirando essa gordura da pele. Então, para minimizar isso, o Conselho de Química, ele exige que uma das substâncias apresentadas, contidas, né, na formulação, seja uma substância emoliente. Então, essa substância emoliente, no caso do álcool gel, é um polímero que dá esse aspecto de gel mesmo, né? E a gente, quando não encontra esse polímero, algumas farmácias utilizam a glicerina, tá? Que ela vai dar uma certa viscosidade. A gente sabe que a glicerina também, ela faz a interação, né? Ponte de hidrogênio com a água, então ela acaba segurando essa água, impedindo a desidratação, tá bom? E aí, colocar gelatina incolor, etc e tal, gente, o problema é que se a gente vai fazer em casa, a gente não tá obedecendo as normas, né? A gente pode contaminar aquele frasco. E essa gelatina, ela serve de alimento para algum micro-organismo que, porventura, contaminou ali a nossa, entre aspas, produção do álcool 70. Então, comprem só na farmácia, né? Pode ser na farmácia de manipulação, porque eles devem seguir as normas, né? Mas fazer caseiro, gente, toma cuidado, porque não é aconselhável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. E é isso aí. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.